Olá, estamos iniciando mais um Comex Sem Fronteiras, o podcast que conecta não apenas ao comércio exterior, mas também empreendedores, traz novidades sempre quentes para vocês. E hoje, já na nossa sexta temporada, eu trago aqui um convidado muito especial. E novamente, é um convidado especial como os demais. Vocês sempre me perguntam, Cris, mas todos os seus convidados são especiais? São sim. E o Eric Gomes, que está aqui comigo hoje, além de presidente, administrador da Empower, ele também é o presidente do Cimesp em Piracicaba. Eu tenho a honra de receber direto de Piracicaba mais um convidado ilustre de Piracicaba, que é uma terra que nós gostamos muito, trabalhamos muito lá. E você sabia que a Kron tem as suas origens também em Piracicaba? Você me contou, Cris. Muito tem sim. E a gente tem um carinho muito especial por toda essa região. Já sem mais delongas, apresento para vocês o Eric Gomes. E nosso tema hoje é falarmos sobre reforma tributária, comércio exterior e os desafios todos que vêm por aí, né, em 2026 a 2033, né, que está previsto. E um pouquinho também sobre Donald Trump, economia, política e tudo que envolve o Comex e o mundo do empreendedor. Seja bem-vindo, Eric. Muito obrigada por aceitar meu convite. E conta, para quem não te conhece ainda, quem é o Eric? Quem é o Eric Gomes? Primeiramente, Cris, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui contigo. Eric Gomes é um administrador de empresas que começou sua vida no setor automotivo. Eu comecei como estagiário na antiga Freios Varga, que depois se tornou TRW. E lá eu tive a sorte de ir para o comércio internacional. Então eu conheço um pouquinho dessa área, né? Como eu estava te dizendo, pouquinho, né? Como eu estava te dizendo, eu fui o primeiro operador de back-to-back da TRW naquela época, 2001. Faz tempinho já, né? Muita coisa já mudou de lá para cá, né? Nossa, naquela época você precisava autorização até do Papa para conseguir fazer essa operação, que para muitos era difícil, né? E você sabe que o back-to-back ainda é, já que você citou esse tema, ainda é um tema, assim, muito inexplorado. O pessoal não conhece muito, não. Confunde com drawback. Exato. Tem algumas operações que temos hoje em dia, né? Mas que não são tão usadas, não são tão utilizadas por ignorância mesmo, né? No sentido desconhecimento, né? Desconhecimento, é exatamente isso. Né? O back-to-back, né? Para quem não conhece ainda, vamos contar? Vamos lá. O back-to-back, gente, é uma operação, é o sonho de todo empresário, né, Eric? De quem importa e exporta. É uma operação triangular, onde você, por exemplo, compra da China e entrega na Holanda. E você está aqui no Brasil. Então, você faz a triangulação. Você compra e vende diretamente sem passar pelo Brasil. E o que é bom de tudo isso, Eric? Conta para o pessoal. É só uma operação financeira com um imposto de renda, mais nada. Não tem os outros impostos, não tem mais nada. Na nossa época, porque tem muita empresa, né, Cris, que ela cuida de uma região aqui no Brasil. E para você desenvolver produtos que você não tenha alto volume, na nossa época, o que eram? Eram veículos alemães, né, Mercedes, que nós não tínhamos tanto volume aqui no Brasil. E tinha um pouco mais no Paraguai. Então, nós trouxemos peças da TRW da Alemanha e entregamos no Paraguai, que era a região nossa de responsabilidade comercial. E deu para colocar uma boa graninha no bolso da TRW. Que ótimo. E assim a gente tem feito agora para alguns clientes nossos. É interessante. O Eric comentou comigo aqui nos bastidores sobre o back-to-back e a gente estava conversando como isso tem voltado e como isso ainda é peculiar para algumas empresas. Mas é uma operação maravilhosa. Você importa e exporta e não é que você não tenha tributos. Você só tem o imposto de renda e sobre o seu lucro. Ou seja, é o melhor dos mundos, né? É uma operação financeira pura. É o melhor dos mundos. Você não tem produção, você não tem nada disso, né? Não tem produção, não tem custo trabalhista, não tem demanda trabalhista. É tranquilo. Eric, mas eu te cortei. Continua contando quem é o Eric pra gente, por favor. Eu trabalho faz muitos anos, né? Trabalhei muito tempo na parte da autopeças, exportação. Fiquei na antiga
TRW, hoje é o Grupo ZF, até 2005. De lá fui convidado para ir trabalhar na Continental Pneus. Ela estava iniciando as operações aqui na América Latina, né, uma empresa alemã, e precisava abrir o mercado geral da América Latina. Obviamente, aqui no Brasil tinha a equipe e eu fui convidado para abrir, cuidar de todo o mercado restante. E naquela época era com lista telefônica mesmo, páginas amarelas, visitando distribuidores de pneu. Eu vou fingir que eu não lembro disso, tá? A gente imaginava, né? Graças a Deus a gente já tinha um pouco de experiência, mas muitas pessoas achavam que o mercado automotivo de Honduras, da Guatemala é do tamanho do Brasil e não é. Então é uma surpresa quando você vê o volume, né, que é muito baixo, são carros totalmente importados, vem muito dos Estados Unidos, da Ásia, vinha muito, né? Até porque, né, o nosso país é continental, né? Sim, o nosso país é muito grande. Então, eu tive que desenvolver todo esse mercado. E em 2007, eu estava cansado, aí eu tinha casei em 2006, aí eu não... Só para vocês terem uma ideia, em 2007, de janeiro a julho, eu tinha feito 400 mil milhas. Uau. Ou seja, eu ficava mais no avião que qualquer outra coisa. Como eu tinha que passar todos os países, então eu ficava uma semana aqui, 3 semanas fora e 3 dias num país, 3 dias no outro. Aí chegou uma hora que eu vi avião, eu tremia, cansei. E de econômica, porque eu não era diretor, então era só de econômica mesmo. E os voos não duravam mais que 8 horas. Então, chega uma hora que eu cansei e eu tinha alguns amigos que trabalhavam comigo na TRW que me convidaram para ir fazer parte de uma seleção na Porto Seguro. Porque quando eu comecei na TRW... Na Porto Seguro. Quando eu comecei na TRW, eu cuidava da parte comercial das franquias Vargas Serviços. Depois que eu fui para exportação. E esses amigos me convidaram, mas a minha família, através do meu pai, estava começando o negócio dele. E quando nós conversando, eu estava com a intenção de ter que ir para São Paulo, ia ter que trabalhar lá e tal. Ele falou, não, viu, acho que eu vou precisar de você. Eu falei, mas você vai precisar ou você precisa? É diferente, né? São duas situações bem antagônicas, né? Eu falei, não, vamos trabalhar. E isso já se faz 17 anos que nós estamos lá na administração da Ampower, na parte mais fabril, parte administrativa total, né? Só não fica na minha responsabilidade a parte de engenharia, que ainda é meu pai que administra, e a parte comercial, que hoje meu irmão tá tomando o pé da coisa, mas 100% familiar. Perfeito. E vocês já olham para a governança, né? A gente já conversou sobre isso, vocês já estão olhando para isso também, né? Que é uma... Olha, para tudo isso tem que olhar. Hoje em dia não tem como, né? Você tem que olhar para tudo. Já estamos fazendo algumas alterações, já temos as pessoas lá, chave. Daqui a pouco a gente tem que começar a tirar o pé, né? Você precisa preparar, né? Porque a gente costuma falar, entrando um pouquinho sobre o tema governança, a gente pensa que, quando chegar o momento... Não. A gente nunca sabe quando vai chegar o momento, né? Cris, eu costumo dizer para todos que o nosso ativo mais precioso é o nosso tempo. Concordo. Por uma simples questão. Ninguém sabe quando e como ele vai acabar. Exatamente. Eu posso estar voltando hoje e não estou mais lá. Mas a empresa não é mais o Eric. A empresa tem todos os colaboradores, tem pessoas que dependem da empresa e, na minha visão, como eu tive muita sorte de ter trabalhado no setor automotivo, que é um setor que ele é à frente, né? Até por conta dos valores investidos, tudo, eu sempre fui ensinado o seguinte, você não pode se tornar indispensável, você tem que ser o primeiro a ser dispensável. Porque você é o gestor. Obviamente, você tem que ensinar, treinar. A pessoa não vai fazer igual você, porque não tem outro você. E tudo bem, pode fazer... Tá tudo certo. Chegando no resultado no mesmo tempo, de formas diferentes, e é o que é legal, porque você consegue... nem tudo é um modo só de ser feito, tudo tem várias maneiras, né? Tá tudo certo. Isso faz parte da evolução, inclusive, né? Sim, porque você aprende, você vai aprendendo, você consegue ganhar tempo, você
você consegue analisar. Eu vejo isso. E na empresa nós já estamos a passos largos nessa área, trabalhando nisso, porque se um de nós faltarmos, a empresa acaba, e aí? Não pode, né? E além disso, né? Vocês precisam tirar férias, vocês precisam ter vida, não é mesmo? Não é só a questão de faltar, mas, enfim, precisamos ter vida. Hoje em dia, eu acho que... outro dia eu estava conversando até com a minha esposa, né? Porque eu namoro ela. Nós estamos juntos há 19 anos e namorando 26 anos. Que bonito. Acho que é 26, 27 anos, acho que é isso. É isso aí, mais ou menos. E, assim, quando eu trabalhava na TRW e na Freio, na Continental, eu nunca tirei mais que 10 dias de férias. Ah, mas como é que você fazia isso se a lei não te permite? Eu assinava férias e viajava, pegava avião, eu montava no avião, como eu era supervisor de área, nunca bati ponto. Sim. Então eu pegava avião e ia visitar cliente. Então assim, porque não dava. É um costume meu. Eu gosto de trabalhar. Eu acho assim, obviamente tem os seus dias de perrengue, né? Não tem jeito. Tem dia que tá caindo o dólar a 1 metro de você e na sua cabeça caindo duplicata, né? Acontece. Nem me fale. Acontece. No comércio exterior isso acontece o tempo todo. Acontece. Eu lembro quando muitas vezes chegava container aqui de pneus que a gente trazia da Alemanha, né? Para o mercado nacional. E dava canal vermelho, e aí é uma falha de documentação, meu Deus, eu costumo dava dizer encheção. Que é lei de Murphy, né? É. Quando não é para acontecer, se a carga for urgente, se a pessoa fala assim, essa não pode ter nada de errado, essa que vai acontecer. Essa acontece tudo. E aí você pega um fiscal complexo, aí você tem que pedir para a pessoa que faz o desembaraço ir lá no porto, conversar. Você sabe que a gente, aqui na Cron, a gente sempre, né, olha para todos os detalhes para mitigar ao máximo todos os possíveis riscos. Sim. Mas tem coisas que não cabem na nossa mão. É impossível. Você não sabe se vai ter um vendaval, se o Porto X vai fechar, se o Porto Y vai ter um problema, se a gente vai ter uma greve portuária. Tem coisas que não cabem na nossa bolinha de cristal. Não tem como, Cris. A gente pode tentar fechar o cerco de tudo quanto é lado, mas é impossível. Ainda mais no nosso país, que de repente você está trazendo uma carga super importante e daqui a pouco começa uma operação tartaruga da Receita Federal. Aí... É que não acaba nunca, né? Você sabe que... Não sei se você viu um dos episódios anteriores, a gente até conversou sobre isso, né? Agora eles não estão dizendo mais greve. É, operação padrão. Porque... Operação padrão, enfim, porque começou a ter uma enxurrada de ações contra, né, a Receita, Sim. contra o governo, enfim. Porque, por causa dessas ações, então agora eles não podem mais dizer que eles estão em greve. Então, eles colocam outros nomes. Operação padrão, né? Que ultimamente que eu tenho visto que eles usam é operação padrão. Pelo menos é o que eu tenho visto, não sei. Mas isso prejudica o nosso país, né? Prejudica o nosso país, porque prejudica o nosso faturamento, prejudica todo mundo, prejudica o emprego, prejudica tudo, né? Nossa competitividade, prejudica tudo. Eric, e o Cimesp? Como você chegou ao Cimesp? Cris, essa história é interessante. Em 2010, acho que foi, a Dan Power tem uma empresa vizinha que na época se chamava Unimil. E um amigo meu, que era o proprietário, né, o diretor proprietário, Eduardo Zotelli, ele teve uma situação complexa de greve. E eu sabia que ele não estava errado, porque eu conhecia. Eu não o conhecia, mas eu conhecia a empresa dele. E aí eu fui lá dar apoio para ele. Porque na época o Cimesp não estava dando apoio, porque era exatamente perto dessa data, que é a nossa data base, data de negociação coletiva. Então o Cimesp não queria dar apoio para a Unimil para não bater de frente com o sindicato dos funcionários. Eu fiquei muito magoado. Digamos que foi um dia de fúria. Foi um dia bem complexo. E aí eu fui lá, conversei, olha, Eduardo, eu sou seu vizinho aqui, cara, tô vendo que estão te sacaneando, tô contigo aqui e tal. Vamos junto lá e tal. E fomos. E era época também de eleição.
Vixe. do Cimesp. Só faltou falar que era época de Copa. Aí, não é Copa. Aí, nessa época, tinha o seu Roberto Soriano, que era o administrador lá do Cimesp, né, o gerente. Falou, vocês dois querem vir pro Cimesp? Falei, vamos entrar. Na época, o Eduardo entrou como diretor de tecnologia e eu entrei como conselheiro. Era o primeiro ano, tinha o seu Tarcísio Mascarim, que era do Grupo Dedini, que teve uma planta aqui em Sertãozinho, né? A DZ teve aqui. E ele estava saindo. E entrou o seu Euclides Libardi e eu fiz parte do conselho com ele. E eu me identifiquei muito com ele no começo. Aí ele falou, Eric, no próximo mandato a gente vai subir você, tá? Eu falei, pra mim, seu Euclides, você sabe que pra mim não tem problema, não. Foi, enfim. Aí no outro mandato do Roberto Chama, como eu estava fazendo direito, era recém-formado em direito, eu fui para a diretoria jurídica. E não tinha uma sucessão do seu Roberto Chama à época. Então, o seu Euclides voltou. As pessoas não estavam preparadas, porque você vinha de um tempo muito estagnado com as mesmas pessoas, muito na época do seu Tarcísio, que foram 15 anos ele à frente do Cimesp. E aí o seu Euclides voltou e me convidou para ser vice-presidente dele. Aí a gente ajudou ele, aí foi a época de pandemia, né? Aquela época complexa. Como o seu Euclides é uma pessoa de idade, a gente tomou a frente de algumas coisas e aí nós fomos convidados para ser presidente. E aí estamos, 3 anos, vai até o final desse ano a presidência. Legal. Bom, eu não vou fazer a pergunta, né? Se você pretende seguir ou não e os motivos. Deixa para depois, você me conta. Não, eu nem posso. Eu mesmo, quando assumi, quando eu era ainda conselheiro, nós fizemos a reforma do estatuto, eu proibi a reeleição. Eu coloquei porque eu acredito que você tem que ter essa rotatividade. Como é um trabalho que você faz voluntariado, chega uma hora, Cris, que você não tem mais ideias, você cansa, porque assim, não é o seu ganha-pão, é um trabalho que você faz voluntariamente. Tem hora que você fala, chega, e realmente eu continuo, né? A eleição foi segunda-feira agora, eu continuo como vice-presidente, até para dar um suporte. Mas eu sou 100% contra a reeleição em qualquer caso. A gente estava falando um pouquinho sobre isso nos bastidores também, né? Não apenas nas associações, mas de forma geral, né? É importante ter novas pessoas, novos pensamentos, novas cabeças. É importante isso aconteça, né? Você tem que ter a reciclagem em tudo. Porque a pessoa que fica muito tempo na mesma situação, na mesma posição, ela não tem muito mais a agregar, ela cansa. Aquilo lá vira rotina. E nós, como seres humanos, é natural a gente se acomodar. É muito natural. E vai ganhando idade, vai ficando... Então, assim, se em 3 anos, no caso nosso lá, eu não consegui agregar... E como nós estamos vindo de uma sequência de situação, ou seja, não tem oposição, é uma situação que está fazendo um bom trabalho. Então é só você dar continuidade, você tem que traçar uma linha mestra, né? E dar continuidade. E é um plano de entidade, como deveria ser um plano de nação, não um plano de governo. Exato. Cada um que entra, muda, quer fazer o seu plano, não. Você tem que ter um plano de entidade. O que o Cimesp quer para a vida? É isso. Então, seu Euclides iniciou, Roberto, seu Euclides, Eric, agora vai ser o Paulo, depois o próximo. Mas óbvio, durante esse tempo, você vai tendo ajustes, porque a situação pode mudar. Mas E muda. É o que tem que ser, um plano de entidade, um plano de nação. É o que eu vejo hoje para as coisas. Seria tão bom se nós tivéssemos um plano de nação em todos os nossos governos, né? Independente de o que é que fosse, se fosse entidades, se fosse presidência, enfim. Mas, continuando, a gente vai deixar esse papo para depois, Eric. Tá bom. Continuando, você me deu uma deixa interessante agora. Você falou um pouco sobre cultura, você falou um pouquinho sobre a cultura de exportação. A gente estava falando também Sim. nos bastidores sobre isso. E durante muito tempo, eu encontrei resistência. Eu estou no mercado há 24 anos já. E quando eu comecei na área, muitas pessoas, quando eu chegava para falar sobre importação e exportação, me viam, assim, meio como louca, principalmente quando eu falava sobre exportação. A cultura
não era difundida da forma correta. Então, hoje na Acron, a gente tenta trazer esse conhecimento, mostrando para as empresas, para os empresários e para os empreendedores que importar e exportar é muito vantajoso, desde que seja planejado, desde que seja com estratégias, desde que você entenda bem o que você está fazendo. Uma coisa que acontecia muito antigamente, aqui na nossa região, e acredito que em Piracicaba ali também, porque eu já trabalhava ali Sim. na região, as pessoas começavam a exportar porque o câmbio estava legal, aí o câmbio dava uma reviravolta, que isso nunca acontece, é claro, né? Dava uma reviravolta, olha eu engasgando aqui, e aí parava de se Parava de exportar. exportar. Como se o mercado lá fora ficasse esperando a sua boa vontade de voltar. Aí o mercado fechava e durante algum tempo o Brasil acabou levando o nome de que não éramos empresas sérias para se contar no mercado internacional. Então eu imagino que você deve ter sofrido com isso também. Muito. E aí vem a minha pergunta na sequência, né? Porque isso é uma coisa que a gente aqui na Acron tenta trabalhar muito. Independente eu sempre falo para as pessoas, independente se eu vou vender, se eu não vou vender, se é algo comercial da Acron. Não é isso. É sobre cultura. Porque eu entendo que uma região importadora e exportadora é uma região que gera negócios. É uma economia forte. E você? Não, 100%, Cris, 100%. Nós temos um mercado nacional muito grande, Sim. né? E o pessoal, eu falava muito isso na TRW, porque mesmo lá onde a gente tinha o mercado de exportação, tinha um time de exportação, tanto na TRW quanto na Continental, eram, vamos assim dizer, os patinhos feios. Tá? Obviamente, quando o câmbio estava favorável, fechava o ano, era os bonitão. Mas a gente sabe que isso não é o normal, né? O câmbio aqui no Brasil ele é muito volátil, ele é muito complexo. Muita gente não faz hedge, muita gente não sabe trabalhar com gestão financeira, né? Então, assim, acontece muito. É muito complexo. Mas ficar dependente de um mercado só também é perigoso. Nós temos uma vantagem, né, que o Brasil é um país continental, de tamanho continental. Então, a gente não busca muito mercado fora. Qualquer país na Europa, boa parte dos seus negócios é exportação, é para outros países. Né? Aqui, para nós, é interestadual. Só que o problema é que a economia, quando afeta todo o país. E muitas vezes, se você tiver uma venda de pelo menos 30%, 35% da sua produção para fora, pode te salvar. Pode acontecer, como agora, olha, nós acabamos de vir de um tarifaço, nós estamos num tarifaço. Estamos ainda, né, atravessando por ele. Mas assim, Piracicaba tem uma empresa multinacional que deveria ter sido muito afetada. Eu estive em Brasília com o Geraldo Alckmin, né? Nós estivemos lá com ele, nós levamos lá as reivindicações. Por que nós levamos? As empresas, as grandes entidades de São Paulo, eles foram lá, mas defendendo quem? O exportador. Mas espera um pouco. O exportador em Piracicaba é uma montadora. Então, ela compra produtos de outras empresas de Piracicaba, monta e exporta. Ele é o exportador. E quem está vendendo? Que teve uma redução dessa venda, porque ele teria, por mais que essa empresa não precise de crédito, é um monstro, tá? Sim. E os outros? Então, nós levamos isso para o Geraldo Alckmin, falou, mas você tem que ver a cadeia, não pode ver só um lado. Por sorte, naquele dia, o Trump tinha anunciado que produtos que dependiam de alumínio, aço liga e cobre, seria 50% de 40% adicional de taxação mundialmente, worldwide. Então, ou seja, essa empresa ela teve uma redução. Ela vai ter uma redução no forecast dela para novembro e dezembro de 5%. Não é
não Dá é o que pra a gente absorver. esperava. Dá para absorver. Dá para absorver. Então, assim, não foi uma coisa que machucou tanto. A gente esperava lá em Piracicaba, pelos dados que nós tínhamos visto, tudo. Então, nós estávamos esperando num universo de 30 mil metalúrgicos, tá? Arredondando, 28 mil, nós estávamos esperando 3 mil demissões. Uau. 3 mil. Graças a Deus, até agora, tiveram pouquíssimas, tá? Empresas foram afetadas, sim, Decorrente do mas tarifaço. decorrente do tarifaço, mas ainda não se chegou nessa magnitude. Nós temos que esperar dezembro. É dezembro onde nós vamos sentir. Eu não sei se é apenas dezembro. Eu tenho olhado para alguns gráficos e conversado com alguns economistas e olhado o mercado como um todo, né? E eu acredito que o primeiro trimestre do ano que vem é que vai definir muita coisa. A gente tem Sim, dezembro agora, mas o primeiro trimestre eu acho que é que vai definir muita coisa. Até porque a gente continua em negociação. E outros mercados se abriram para o Brasil, né? é que para nós lá de Piracicaba, como essa é multinacional, é intercompany. Entendeu? Então ela não vende para outra, esta, entendeu? tá, ok. Para nós lá, essa é a afetação. Obviamente, você pega o mercado de carne bovina, vendeu para outros lugares, de soja para outros lugares. Suco entendeu? de laranja. Entendeu? O suco não foi nem não foi tarifado, se eu não me engano, Ele né? foi, depois ele Depois voltou atrás. né? Ele voltou atrás. foi 10%. Então, assim, são coisas que sim, você consegue. Na cidade de Piracicaba e nosso entorno ali, né, na região metropolitana, quem foi mais afetado é essa multinacional. Ela sim teve uma redução, né, mas é intercompany, mas foi pequena. Até porque ela não tem de onde comprar, é intercompany, é dela para ela mesma, né? Então aí tem as questões tributárias que eles conseguem resolver. Mas afetou sim um pouco. E eu digo em dezembro porque normalmente essa empresa não faz férias coletivas. Eu ainda não sei como ficou esse ano, que se ela fizer férias coletivas é porque alguma coisa vem. Entendi a colocação. E aí, aproveitando, assim, é como a gente estava outro dia conversando, né, no Summit que teve aqui em Ribeirão Preto, às vezes as pessoas, eu vou aproveitar essa deixa para trazer uma colocação, às vezes as pessoas olham, mas é só o setor do café, ou é só o setor do suco de laranja, ou é só o setor X ou Y. Eles se esquecem que não é só o produtor, que junto com o produtor vem toda a cadeia. Toda uma cadeia. Você tem o fertilizante, você tem o da máquina que colhe o café, Exatamente. você tem na embalagem, você tem da transportadora do café ou do suco. É toda uma cadeia. A gente pensa que é uma coisa só, é isso que falta para entender muitas pessoas. É uma cadeia que começa desde o cara que vende EPI, desde o cara que dá treinamento, desde o pessoal que faz a saúde ocupacional, os funcionários, que aí passa por quem faz o uniforme, passa pelo plano de saúde, que se o cara não tiver, ele vai cair no SUS, e se cair no SUS... porque se... Entendeu? Enfim. Tem tudo isso. A nossa categoria lá em Piracicaba, todos os funcionários têm plano de saúde, tem plano de saúde, né, que a gente chama da saúde suplementar, né? E imagina se você perde 3 mil cargos, 3 mil pessoas, essas 3 mil, vamos falar que são 4, nós estamos falando em 12 mil pessoas que vão para o SUS, carregar o SUS. Vão para o SUS, vão passar consumir menos no comércio não local. Não pagam imposto de renda, porque vão receber salário base de seguro-desemprego, vão receber o fundo de garantia. Então, assim, é toda uma sobrecarga, é uma cadeia muito grande. E quando elas deixam de consumir, provavelmente, daí outros lugares começam a ter que mandar embora, diminui faturamento, enfim. É uma cadência, né? É um ciclo pesado que a gente não consegue enxergar. Ele demora um pouco a acontecer, né? Mas ele vem. E vamos continuar falando um pouquinho de reforma tributária? Vamos lá. 2026 a 2033. Eu olho para isso com... Muita gente fala assim, vai acontecer já em 2026. Eu, particularmente, acredito
que muita água ainda vai rolar, porque tem muitas coisas que ainda não estão bem definidas. Sim, você não tem nem quais os percentuais ainda não está definido? Não está. Por isso que eu te convidei, né, para esse bate-papo. Na verdade, né, tô te instigando aqui como empresário e como um representante, né, do Cimesp, que representa uma classe. Sim. O que esperar? Porque muita gente chega até a Cron agora e fala assim: eu vou segurar para ver o que vai acontecer. E aí eu digo: gente, mas você vai segurar a sua empresa de 2026 a 2033? Porque em 2026 as coisas não vão se resolver. Eu vou ser franco para você, Cris. Eu não seguraria nada. Eu não seguro nada. De novo, você vai ter que se adaptar. Sim, como sempre, né? E quem quer... Eu costumo fazer uma analogia com o seguinte. Quem quer ganhar o jogo vai ter que jogar com o Real Madrid, vai ter que jogar com o Barcelona. Não adianta querer jogar... Não dá para ganhar, né? Com o Quinzinho de Piracicaba, não dá. Você quer... Com o Novo Horizontino. Se você quer... Você tem que jogar com os grandes. Então, assim, você tem que ser ágil na adaptação. Eu, francamente, posso estar redondamente enganado, tá? Não acredito que nesse pouco tempo vá conseguir ter essa implementação. Até porque as empresas de ERP, de softwares que cuidam da parte dos impostos, que calculam os impostos, não estão 100% seguro. Ninguém está 100% seguro. Ninguém tá. Então, assim, vai ter que ter alguns ajustamentos ainda, ajustes. A única coisa que eu tenho certeza, o imposto vai aumentar. Essa é a única certeza que eu tenho. É a única certeza. E tem gente achando que vai diminuir, hein? E tem muita. O Brasil ele vem de uma filosofia que, na minha visão, é extremamente equivocada, errada, né? Em esse governo, especialmente, que ele tem arrecadado cada vez mais, mas tem gasto cada vez mais. Gasta-se muito mais do que se arrecada, né? Cada vez gasta-se mais. mal. E gasta-se mal, né? Não é só questão de gastar, gasta-se muito mal. Então, assim, é óbvio que teremos pessoas que vão defender o governo, tem que ter, né? Mas, como disse uma vez, eu estava vendo uma reportagem no Roda Viva, né? Que o Milor Fernandes esteve e falou acho que do Caetano Veloso, né? Eu desconfio de todo mundo que lucra com a sua filosofia, né? Alguma coisa nesse sentido. Eu sei do que você está falando. Então, assim, é óbvio, muitas pessoas que querem isso vão lucrar com isso, né? Porque quanto pior, né? Quanto o cenário mais confuso, você sempre tem pessoas que ganham mais, né? Tem pessoas que ganham para tentar acertar essas coisas. Tem um ditado no nosso meio, né? No meio empresarial, que a gente costuma dizer, que você deve conhecer também, as pessoas te dão de presente um problema para te vender a solução depois. É isso aí. E vende caro, né? E vende caro. Então, assim, é uma situação que eu, Eric, como empresário, eu tô com o pé no acelerador. Eu não fico esperando, não. Porque esperar o tempo passa. E o tempo não volta. Não, passa e você fica, né? Você é engolido pelo mercado. Esse tem sido o conselho também que a gente tem dado na Acron e também é o que eu tenho praticado na minha própria empresa. Não é momento de desacelerar, é momento de continuar acelerando, é momento de continuar porque entra governo, entra medida, sai medida e a gente tem que continuar trabalhando e encontrando as nossas soluções. Independente, não é mesmo? Cris, eu tenho 49 anos, como eu falei no começo, né? Eu me lembro muito bem quando foi a redemocratização lá em 85, na eleição indireta, né? Com o Tancredo Neves ganhando, mas quem assumiu foi Sarney, todos nós sabemos. E desde aquela época, né? Nós estamos falando de 9 eleições diretas, outro dia eu estava contando, 9 eleições diretas, né? Dessas 9, 5 direta ou indiretamente o PT ganhou, né? 2 foi o Fernando Henrique Cardoso, né? Então PSDB 5. Aí você tem uma do
Você tem uma do Bolsonaro, são 8, a 9ª acho que vai acontecer agora, o ano que vem, né? Então, assim, que dia, que horas e que momento que o Brasil teve calma? Muito obrigada por dizer. Gente, eu tô rindo, mas assim, é sério. É que é tão complicado e tão óbvio que às vezes a gente, né, acaba rindo da nossa própria Ah, situação. Mas nenhum momento pelo qual a gente passou, eu sempre digo isso também. Nenhum momento foi tranquilo para o não, empresário. Eu nunca. nunca teve um ano que eu ouvi o empresário, ou eu mesmo quando eu estava do outro Não lado, né? tem. Não, esse ano é um ano tranquilo. Todos os anos sempre tiveram alguma coisa. Eu só fazendo adendo, esqueci do Fernando Collor de Mello. Ah, É por isso 9, é ele mesmo. Tava lembrando agora. Não tem. E uma coisa que o pessoal, o brasileiro, né? E é por isso que a exportação, ela tem aqui, o brasileiro como exportador, ele tem uma pecha lá fora meio complexa, né? O mercado não te espera. Se você não Exatamente. vender, alguém vai vender. E depois você tem um dito na administração, né? Que custa 10 para você conquistar e 100 para reconquistar. Sim. Então, assim, você não pode deixar esperar, porque alguém vai entrar. O nosso produto, ele qualquer lugar do mundo tem. Sabe o que nós podemos usar como paralelo agora? É a soja. A soja, o americano não comprou soja nossa, nós fomos para a China. Agora os americanos estão reclamando porque eles perderam o mercado da soja para o mercado brasileiro. Faz parte, soja, gente. Soja é soja, exatamente. Entendeu? Então, assim como assim, tantas outras coisas. você não pode deixar de vender, porque outro vai achar e vai fazer. E vai fazer. Exatamente. E eu vou contar uma historinha. Em 2001, quando a gente foi fazer o back-to-back, eu tive que fazer todo o estudo das peças que eram intercambiáveis com as peças do nosso mercado, né? Então, fui para Singapura lá, fui eu e meu gestor da época, tinha mais de 5 mil produtos. Eu lembro desse número. A TRW Brasil desenvolvia de 17 a 22 peças novas por ano. Por ano. Singapura, que era interligada com a China, mais de 2.000 peças. Uhum. Ou seja, o que foi a primeira vez, eu sou administrador de formação, não era engenheiro, eu tinha ouvido falar da engenharia reversa. Então é o seguinte, qualquer produto acabado que você faça aqui, entendeu? O chinês, ele faz a engenharia reversa e vende. Hoje, a indústria do mundo é a China. Não tem jeito. Eles têm capacidade. E isso tudo começou em 2001 com a entrada deles na OMC. E agora ficou ainda mais claro, né? Quando o Trump trouxe tudo isso. Na verdade, ele queria bater de frente com a China e mostrar o poderio dele, né? Eu vejo assim, Cris. Os Estados Unidos, não existe... Vamos voltar na história. 1950, os Estados Unidos era a indústria do mundo. Uhum. Foi a época mais pujante dos Estados Unidos. Não só pela reconstrução da Europa por causa da guerra. Não só por causa das guerras, mas tudo isso. O patriotismo, etc. Aí, 2001. Dentro do nosso capitalismo, né, tem uma coisa que no capitalismo americano, eu acho que é uma coisa muito, muito maléfica, que é o bônus. Então, o que aconteceu? Muitos CEOs, diretores, viram a capacidade, viram a oportunidade de levar as suas fábricas para a China, onde a mão de obra era muito mais barata. Sim. Naquela época você tinha problema de sindicato, já visto o que aconteceu com Detroit, entendeu? Então, levaram as suas produções para lá, eles ganham bônus em cima disso, mercado de importação, você não tinha imposto de importação para os Estados Unidos, então você trazia da China, só que a gente bem sabe que lá na China, quando você estabelecia uma empresa, 49 era do governo chinês, 51 do seu mercado, do dono. O que os chineses fizeram? Aprenderam e engoliram. Mas a culpa tudo é da ganância dos CEOs. Outro dia eu estava vendo uma reportagem no Senado americano, o CEO da Boeing estava sendo, né, inquirido lá. O salário dele, de um ano para outro, subiu 30 e poucos %. Em 8 anos, o salário dos colaboradores da Boeing subiu 1%. My God.
E ele só levando para a China, buscando redução de custo, e nós tivemos problemas aí do Boeing 737 MAX. Sim, Ou vários seja, problemas. preço para quê? Para pôr dinheiro no bolso. E não adianta. Eu vi muito isso, trabalhei muito em empresa nacional, ou quando chega a época do bônus, todo mundo, né, é muito dinheiro quando você está numa multinacional. Então, essa mudança para a China gabaritou eles. No começo, você lembra muito bem, a China, produto ruim, produto... Daí que vem aquele jargão, né? Produto xing-ling, não é mais assim há muito tempo. Hoje você acha de tudo. Você acha produtos de primeiríssima linha na China. Você consegue encontrar esse mesmo óculos aqui, que eu não vou nem mostrar a marca, mas você consegue encontrar essa mesma armação por 10 centavos de dólar, como você consegue encontrar essa mesma armação por $50. Sim, você acha de tudo. Depende o que você quer. Eu costumo dizer que o problema hoje de qualidade não é o chinês. O problema de qualidade é o brasileiro, que é não o que sabe... você quer comprar. Que ele chega, ele começa a pressionar, e você sabe muito bem que na China você não consegue um desconto de 40%. Às vezes, chega lá, né? A gente faz o search, a gente faz o desenvolvimento de produtos, a gente leva empresários para fazerem esse caminho, e aí o empresário chega e acha que ele vai barganhar como ele faz aqui no Brasil, né? Ele dança, ele vai pagar, ele vai ter o produto que ele pagou. Ele vai ter o que ele pagou, exatamente. A gente tenta mostrar isso para ele, olha, lá não é como aqui. Eles não têm uma margem tão grande, eles ganham no volume. É uma cultura diferente. É uma cultura diferente. É uma cultura... Você quer? Tá bom, eu faço por esse preço, só que vai ser um outro produto. Exato. Entendeu? Ele não entende essa cultura nossa. E nós mesmos achamos que isso um pouco é um pouco de ignorância nossa, no sentido aqui de não conhecimento. Gente, cada país tem a sua cultura. Tem países que, se você não barganhar, você pega uma Turquia da vida, alguma coisa, tudo bem. Eles até se ofendem. É natural. Agora, tem países que você não vai, aquele preço é o que ele acha que é justo e pronto, acabou. E é interessante o seu comentário, porque o chinês ele aprende muito rápido, né? O chinês é inteligente. Então, você pega algumas regiões da China hoje em dia que foram mais ocidentalizadas, assim eu posso dizer, por exemplo, Xangai, Ningbo, eles já entenderam como o brasileiro é, e o latino, enfim, é. Então, eles já aprenderam a negociar com a gente. Então, eles, de fato, alguns já estão aprendendo e, de fato, eles colocam uma margem diferente. Já para baixar. Então, ou seja, a gente acha que a gente é tão esperto, a gente está ensinando eles. Mas viu, é geral. Mas nós também fazemos isso. Não somos espertos, mas... Quando nós vamos a alguns clientes que você sabe que o cara vai estar sempre te extorquindo, te apertando. É verdade. Porque é natural aqui no Brasil, você vai no cliente, fala, me dá o seu final preço. Fala, cara, ele não vai pedir, porque ele vai pedir mais uma reunião. Então, vamos deixar uma margenzinha aqui, porque ele vai vir. Se ele falar assim, me dá o seu preço final, esse é o preço final, então esse é o preço final. Eu já tive uma negociação que o cara chegou, você me dá o seu preço final? Dá. Mas o meu target é esse. Eu baixei o computador, falei, tá bom, você já tinha pedido meu preço final. Tchau, tô indo embora. Não dá. Você pediu, eu te dei. Eu não tô aqui, infelizmente, eu fui muito tempo vendedor. Então, assim, tem hora que você cansa desse estilo de, não, mas baixa mais um pouquinho. Se você pediu para mim o preço final, esse é o preço que eu posso chegar. Tá bom para você? Podemos negociar condições de pagamento, até aí não vou discutir, mas o valor é esse. Porque tem que ser um negócio bom para todas as partes. Porque se um lado só ganha, você pode ter certeza que vai ter problema. Não tem jeito. Essa é uma dificuldade enorme que eu encontro no mercado. Às vezes, acho que não sou eu, né? Acho que é geral. É geral. É geral. A gente faz o nosso melhor. No meu caso, é serviço. Mas você oferece o melhor, vai lá, faz todo um trabalho. E aí, no final, quando você tá entregando o seu serviço, a pessoa vira, viu? Mas vamos negociar de novo? Eu acho isso meio antiético. Da minha parte, eu costumo dizer, muitas pessoas, né, lá na empresa, nós temos essa cultura de não fazer leilão. É uma cultura que nós temos. Tá dentro do meu orçamento? Dá para fazer? Dá. Depois que o serviço foi feito, você pedir desconto, eu acho uma bela de uma sacanagem. Ou depois de tudo negociado, né? É o que você falou.
tudo bem, a gente pode negociar um prazo diferente, ajustar aqui, ajustar ali. São os ajustes Sim, até necessários. aí tudo bem. Mas é essa cultura que chega lá fora e quer comprar. E aí a gente recebe o que a gente compra, de Sim. fato. Eu faço vistorias, mesmo quando a gente não está fazendo o desenvolvimento do produto em si, a gente tem um trabalho com alguns parceiros nossos lá na China para vistoriar. Eu estou falando de China Sim, porque a gente está falando de sim, China, tá? Mas a gente tem isso em outros locais também. Para fazer a vistoria pré-embarque das cargas. Sim, para vir o que você comprou efetivamente. Exato. Aí, às vezes, nesse momento da vistoria, o empresário aqui fala assim, não, mas não é isso que eu quero. E aí você tem toda lá a comprovação da negociação. Daí você fala assim, mas foi isso que você pediu. Você começou com esse produto aqui, mas aí você foi pedindo desconto. O chinês te voltou, te deu toda a ficha técnica do produto. Era isso que você comprou. E essa ficha, você não prestou atenção de que ele mudou, de repente, né? A gente tá falando do óculos, que o que tá aqui de componentes... O parafusinho não é mais inox, é aço carbono, vai enferrujar. Vai enferrujar, ela já não é um... Ai, foi meu óculos, tudo bem. Eu pego aqui, pronto. Muito obrigada. E então esse óculos, ele já não tem mais a mesma flexibilidade, tudo, enfim. Foi isso que você comprou. Tava lá na sua ficha técnica. Você viu uma vez até um podcast também do Abílio Diniz, que ele falou Não me recordo. que quando você vai fazer um contrato, leia com muita atenção e brigue por ele na hora do contrato. Depois não tem choro. Aham. Nós, brasileiros, temos, e isso já aconteceu comigo muito recentemente, a gente, de vez em quando, Compartilha tá com a gente. tão cansado, que a gente não lê o contrato inteiro. A gente vai lá nas partes A principais, gente né? vai e o problema tá sempre nas últimas páginas. Aquela hora que você já tá cansado, né? Então, assim, e aí... a hora que a pancada vem, mas tá lá, mas eu não li. Mas o problema é seu. Você não leu, o problema é seu. Tava lá. E a verdade é essa, nós não temos essa cultura que a gente sempre acha que vai dar um jeito. E não é assim. No comércio internacional, não é assim. Não tem jeitinho. Não tem. E é bom começar realmente a olhar para isso. Você já deu aqui uma dica muito importante que eu ia pedir para você trazer, mas assim, só para a gente finalizar, Eric, a gente está indo, só para finalizar o assunto da reforma tributária, concordo com tudo que você trouxe à mesa, e para a gente, né, se eu posso dar uma dica, pedir a você que dê uma dica para os empresários que estão pensando em iniciar ou que estão pensando em segurar, a dica é siga, invista. Mas rápido, não espere. O mercado não espera, o mercado não vai te esperar. Não vai te esperar. E tem um estudo que eu já compartilhei aqui com o pessoal, que em 10 anos, de alguma forma, você que ainda não se globalizou, que ainda não teve sua empresa inserida no mercado internacional, seja exportando ou importando, ou ambos... vai ter que exportar. Você vai ser engolido. Ou você vai fechar, ou você vai vender a sua empresa para alguém. Porque o mercado internacional vai te engolir. Porque já não dá mais. O tiozinho da esquina já compra produto importado, ele querendo ou não. Sim, é natural. Isso vai acontecer. E se nós continuarmos nesse caminho, tudo vai depender do ano que vem, que nós estamos, você pode ter certeza que nós vamos importar cada vez mais produtos prontos. Te entendo. Porque o nosso custo vai se tornar inviável. A incógnita, né, da reforma tributária, enfim. Sim. Mas vamos deixar para falar isso lá no Summit, que vamos ter agora, já aproveitando, já para fazer o convite para todo mundo. Dia 11/11, teremos um Summit aqui em Ribeirão Preto, a Cron e o Ciesp, onde nós vamos falar sobre reforma tributária e todos os desafios que vêm por aí. Desafios e oportunidades, tá? Sim. Porque enquanto alguns choram, outros vendem lenço, não é verdade? Isso aí. Essa sempre vai ser a do mundo. Sim.
Finalizando, você já se antecipou a uma pergunta que eu ia te fazer, Eric, que era sobre o tarifaço. Acho que você bem colocou, ficar focado num único mercado nunca foi a salvação nem a estratégia de uma empresa, né? Ou muito menos de um país, correto? Vamos voltar na história? Vamos Vamos? voltar para 1500? Uau, O vamos que lá. nós tínhamos aqui que arrebentou o país? Monocultura. Isso Exatamente. pode ser de mercado, pode ser de produto. A empresa a qual eu trabalho faz caldeira. Sim, Eu já sou um monocultura. Eu já sei um produto só, né? E é um mercado sazonal. Nós temos que trabalhar isso para não acontecer. Então, nós temos que trabalhar em vários mercados para não ficar dependente. Então, isso é normal. A história nos mostra isso. Que ficar dependente de um cliente, ficar dependente de um produto ou ficar dependente de um mercado, uma hora pode dar problema. E num mercado como o nosso, onde a taxa básica é de 15%, e eu estava vendo outro dia aí que o presidente lá, o Galípolo, está falando em reduzir, mas já estão falando em aumentar de novo, mais um pouco a taxa base. E aí? Quem que vai investir? quem que vai investir? Exatamente. É muito melhor você voltar na época da inflação alta, o overnight, onde o pessoal ganhava dinheiro. Para que você vai... Por isso que os nossos parques Fabris à época eram todos sucateados. Você ganhava dinheiro e punha no overnight, ganhava dinheiro sem problema nenhum. É o que, se não mudar, vai para esse lado novamente. Exatamente. E você bem colocou, você tem uma empresa que tem praticamente um mercado, mas você desenvolve novas regiões. É uma forma de você. É uma estratégia que você adotou. Você tem um produto e você pluraliza, Hoje a né? gente atua em vários mercados. Antigamente a gente atuava em um ou outro. Hoje nós temos produtos para todos os mercados. Não só questão, assim, estou falando, fertilizantes, sucro energético, alimentício, papel e celulose, e também para fora do país. Sim. Já não tá mais no açúcar e no álcool, né? Saiu disso há muito tempo já. Na verdade, a gente começou não no açúcar e álcool. Ah, sério? Eu Nós achei que fosse o inverso. Não, nós tínhamos um parceiro que até aqui de Sertãozinho, né? À época eles atuavam nisso, a empresa do meu pai dava a tecnologia para eles à época, então a gente não entrava nesse mercado do sucro energético. Nós entramos no mercado, começamos a atuar em 2016. Então Faz foi o só 9 inverso. anos. Nós éramos outros mercados e agora estamos entrando com mais, graças a Deus, temos um produto bem ajustado, vamos assim dizer, para esse mercado. Eu sei que você é um grande defensor sobre inovação, tecnologia, implantação agora de IA, de inovações. Sim. Eu sei que você fala muito sobre isso. Já te ouvi falando em outros lugares, né, que você participou. E queria que você contasse um pouquinho da sua visão sobre isso, porque tem muitas pessoas que acham que a inovação, a automação, né, das fábricas, né, a indústria 4.0 e daí em diante, que a inteligência artificial, entre outras coisas, é algo ruim que vai trazer desemprego. Eu vejo diferente. E qual que é a sua visão sobre isso? Eu acredito que vai ter uma adaptação de emprego. Não existe... Quando a gente veio a máquina a vapor, saiu do artesanato para a máquina a vapor, que é a caldeira, né, basicamente, você teve uma transformação. Você tinha, mudança um paralelo mais claro. Você tinha os jornais, hoje você tem a internet. Os jornais físicos estão acabando, está todo mundo na internet. Ou seja, existe uma adaptação, um novo mundo. E o IA, ele não é 100% funcional se você não souber perguntar direito. Se você não souber questão direito, não souber... fazer o setup direito, ele não vai te dar a resposta correta. Essa que é a questão, né? As pessoas acham que o IA vai sozinho fazer tudo. Não, nada é sozinho. Até para se criar o IA, tem alguém, tem um ser humano atrás Sim, tá. disso. Então, são novas tendências, novos cargos,
novos tipos de empregos que surgem. São mudanças, Cris, mudanças de épocas, né? O que um dia tivemos os faxes, Nossa senhora, o uma fax. época a Kodak era uma das grandes empresas na parte de filme, né? Hoje ela perdeu para outras empresas, perdeu o mercado, mas esse pessoal deixou de trabalhar, parou de... Não, eles se adaptaram e tiveram que mudar para outros mercados. Isso é natural. É natural. Entendeu? A tecnologia, ela vai trazer uma maior eficiência na produção. Ela traz, e é necessário. A gente vê hoje o que acontece com as montadoras. Eu estava conversando outro dia com uma pessoa que trabalha na Volkswagen. Trabalhou muito tempo na Volkswagen. E meu pai trabalhou na Volkswagen em 76. Em 76, a Volkswagen Anchieta tinha 30 mil funcionários. Hoje acho que tem 5, 7 mil, alguma coisa assim. Mas esses funcionários foram para outros, porque na época a Volkswagen fazia câmbio, né? Fazia tudo. Uhum. Hoje não, hoje você tem outras empresas que fazem câmbio, você tem empresa que faz freio. Houve uma mudança. Eles só saíram dali e foram para outros mercados. É natural. Agora, nós estamos tendo, nos próximos anos, começa a ter um decréscimo da população. Está nascendo muito menos pessoas do que antigamente, né? Hoje muitas pessoas não querem ter filhos, não casam, então vai ter um decréscimo da população. Pode ser que a gente passe um momento aí conturbado, mas vai se ajustar, tudo vai se ajustar. O que você colocou é bem interessante, porque já se fala sobre isso, né? Sobre o quanto, eu vou chamar de campo de obra, né? Esse estudo começou pelo pessoal da construção, né? O quanto o campo de obras tem envelhecido, né? Porque, inclusive, é cultural. Você não vê mais, eu vou trazer uma outra conexão aqui, você não vê mais, antigamente você tinha. O cara que é mecânico, os filhos cresciam ali junto e queriam seguirem a carreira do pai, assumir a oficina, crescer a oficina, enfim. A pessoa que crescia no campo, que o pai tinha um sítio ou era fazendeiro, queria crescer ali, progredir, comprar outras fazendas, criar mais. Você não vê mais quase esse tipo de profissão ser perseguido. Nenhum problema que os filhos queiram fazer outras coisas, mas há certas funções, mãos de obras que estão deixando de existir, não se tem mais orgulho. Todo mundo quer ser, hoje em dia, qualquer coisa digital. TikToker. Qualquer coisa digital, não quer ter mais carteira assinada, não quer ter mais compromisso, nem horário de trabalho. Você falou o tanto que você trabalhava. E aí eu costumo brincar que é muito simples olhar pra gente hoje, né, Eric? E falar, não, mas você tem isso ou você tem aquilo. Mas querer chegar onde chegamos sem ter algum preparo. E vai ter que existir uma readaptação. A gente está adaptando, só que vai ter um momento aqui de crise de mão de obra, também acredito. Já está tendo, né? Já existe, Já existe. Eu vou contar uma história para você. Lá, nós somos do sindicato patronal e tem o Wagner da Silveira, que é conhecido como Juca, que é do sindicato dos metalúrgicos. Eu não sei se eles são em 20, 30 diretores do sindicato, tá? E um dia ele fez uma enquete, né, com todos eles e falou, quem que aqui que o filho quer ser metalúrgico? De todos, apenas um. Eu acho que existe nisso tudo uma situação que é assim, Cris. A nossa geração trabalha bastante. Sim. Tá? E nós facilitamos a vida dos nossos filhos. Isso é natural, a gente tenta dar o melhor para eles e tal. Sempre foi assim, né? É natural, os nossos pais, você vai tentando... Só que acho que a gente passou um pouco do ponto. Em que sentido? Eu vejo que muitos jovens têm muito pouco comprometimento. E ninguém mais quer ficar das 8 às 18 numa empresa. Sim. O sistema CLT
Eu estava até um dia conversando com o Juca, ele até ficou um pouco chateado comigo, porque para ele, se o CLT acabar, o sindicato acaba, né? O sistema CLT, ele precisa ser revisto, porque hoje ele não está atrativo para essa nova geração. Exatamente. Entendeu? E os grandes culpados somos nós. Nós somos culpados, porque muitas vezes nossos filhos não nos viram em casa. Nós trabalhamos, ficamos fora, e eles não querem isso. E nós facilitamos o caminho para eles. E nós dizíamos que não queríamos isso para eles. Tem essa também. Então, hoje em dia, eu vejo assim, há que existir uma mudança cultural do trabalho. Mas veja bem, não é essas mudanças 6x1, 5x1, não é isso. É uma real mudança, né? Você tem que ter uma mudança onde os custos também se alterem. Se você quer trabalhar menos, você tem que ter a proporcionalidade salarial e de custo para a empresa. Porque, de novo, você não concorre com o meu concorrente de sertãozinho. Não é só com ele que eu concorro com o cara da Índia, eu concorro com o cara da China, até da Europa. Uhum. Então, assim, se eu só baixar trabalho, vai diminuir minha produtividade, é natural, né? Porque mesmo que a tecnologia ela chegou num ponto, tende a subir um pouco, é natural, mas você quer ficar mais em casa? Beleza, mas você tem que ganhar menos. Exato. Para a gente finalizar só o assunto do tributário, que eu estou gostando desse assunto que a gente está aqui agora conversando, sobre a mão de obra no Brasil e no mundo, né? Porque é uma tendência mundial. Eu quero trazer aqui com você que é evidente que nós não somos contra a reforma tributária. Muito pelo contrário. A gente anseia por ela há anos, né? Há muito tempo. Só que uma reforma tributária estruturada, planejada, bem pensada. E as empresas que investiram, às vezes, em corredores tributários, que mudou de uma cidade para um outro estado, que investiu, gerou emprego. Os portos, né, Eric? Os portos, por exemplo, de Santa Catarina, Espírito Santo, entre outros lugares. Cris, mas você está falando isso porque você é do comércio exterior e você trabalha nesses portos. Mas gerou. Quantos mil empregos foram gerados diretamente em cada um desses portos? E tudo que se gerou em volta disso. São milhões quando a gente junta tudo isso. E esse pessoal vai acontecer o que com eles agora? Não é? Então a gente precisa pensar no todo. O que nós realmente precisávamos é uma desburocratização dos impostos. Exatamente. Eu lembro de uma entrevista dos irmãos JBS lá, que nos Estados Unidos, para toda a operação americana, eles tinham 6 contadores. Uhum. Aqui ele tem mais de 6 mil. Fora o corpo interno todo dele, né? Então, assim, hoje você tem questões de ICMS, de imposto de renda, imposto que é na fonte, é o antecipado. Agora eu não vou lembrar, que eu lembro da parte de óleo lá, quando eu vendia freio, parte de freios na TRW, que era... Enfim, tudo isso é um absurdo. São as STs da vida. Então, assim, isso é que nós esperávamos. E, obviamente, uma diminuição da alíquota. Porque hoje, entre 30% e 36% é do governo. Sim. Então, assim, era isso que acho que o brasileiro esperava, para poder se tornar realmente competitivo mundialmente. Hoje a gente tem alguns produtos que nós somos competitivos na América Latina. Até porque são países mais simples. Nós temos uma montadora em Piracicaba, né, que é a Hyundai. Ela exporta o HB20 para a América Latina, não exporta para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos precisam de um produto mais rebuscado, um produto mais estrutural. Assim, é um mercado que compra produtos mais simples. Nós não conseguimos fazer aqui veículos de grande estrutura. Nós temos uma BMW lá no Rio de Janeiro, mas de pouco volume, é o modelo de entrada. Então, alguma coisa está errado.
Porque a mão de obra brasileira ela é muito boa. Sim. Nós temos aqui o minério de ferro, nós somos o segundo maior produtor de minério de ferro do mundo. A gente tem mão de obra boa, a gente tem produto, né? Tem insumos bons, temos espaço, temos tecnologia, né? Porque Nós temos tudo. Nós somos referência em tecnologia, Sim. você sabe hoje em dia, né? A gente teve há pouco tempo aqui a AgriShow e a FenaSucro e demos um verdadeiro show em automação e tecnologia. Ou seja, capacidade nós temos. O que é que nos atrapalha, então? Essa que fica a questão, né? Isso é fácil de responder. Então me responde, É um vamos tal lá. de governo. É um tal de governo. Que atrapalha demais. Eles só sugam, só querem sugar da gente. Exatamente. Tudo é culpa. O empresário brasileiro, e independe do tamanho, tá? Ele tem uma costa larguíssima. A gente é forte, né? Agora você tem NR1 que tá para entrar aí, ou seja, tudo recai sobre costa do empresário. A gente vai voltar para o trabalhista agora. Tá. Eu só vou complementar com você, porque você me perguntou nos bastidores sobre a questão da inteligência também, né? Na parte logística. E nós temos investido muito na Acron para trazer em tempo real, não só na Acron, eu tenho visto essa tendência em todos os players, mas a Acron, ela tem, desde lá de trás, a gente tem olhado muito para isso, para trazer em tempo real informações, trazer novas possibilidades de estratégias para os nossos clientes, porque estratégia não é só logística, porque ainda não se criou um novo tipo de transporte que a gente consegue, né? Ou é aéreo, ou é marítimo, China. Ou, para algumas regiões, a gente faz o rodoviário internacional, que a gente faz tão bem. Ferroviário internacional, a gente não tem nada funcionando muito bem assim. E, enfim. Então, na parte estrutural logística, está se investindo muito nos portos. O Porto de Santos, eu tenho acompanhado o investimento, o Porto de Santa Catarina, e, entre outros, Pecém, no norte, no nordeste. A gente tem visto um complexo enorme surgindo lá no Chile, que muita coisa vai vir para o Brasil por lá. Sim. Então, assim, existe muita situação sendo criada nisso, mas a gente não reinventou a roda. Como a gente reinventa isso? Trazendo estrutura tecnológica para que você consiga ter um acompanhamento melhor de toda a sua carga. A gente falava há 10 anos atrás, o Porto Sem Papel, lembra dessa história do Porto Sem Papel? Sim. Vamos um pouquinho mais longe. Há 20 anos, lá quando a gente estava indo no pré-primário, né? E a gente estava começando no Comex. Você fazia ideia de que o Porto Sem Papel poderia acontecer? A gente não conseguia imaginar, né? Era uma coisa, assim, surreal naquele momento. Era quando a gente trabalhava lá, eu lembro, né? Eu lembro até aquelas pastinhas que vinham, você ia colocando toda a documentação e no final dava quase um livro de tanto documento. De um BL, né? De um BL. E podia ter um container só nesse BL. Olha, era isso aí. Você falar isso pra mim... Eu me lembro. Você se lembra? A gente estava dentro da operação e se imaginava... E já se falava, o Porto Sem Papel. Eu falava, como? Que jeito? Eu, poucas vezes que a gente não cuidava diretamente da operação, mas sempre tinha uma parceira que cuidava da operação, né? A Idelma, lembra até o nome dela, gente boníssima. Acho que tá na TRW, ZF até hoje. E ela fazia toda essa parte de documentação junto ao nosso parceiro logístico, né? E eu via, juro, era uma coisa exorbitante. Falei, gente, não tem como você ver tudo isso. Por operação, por container, por navio que vem. Era inviável. Era muita coisa. Era que nem processo de justiça, que juiz não lê tudo também, não. E você se lembra que nessa época, um canal verde levava uma semana, mais ou menos. Sim. Exatamente por isso. Sim. Um canal vermelho era 30 dias. Olha, já teve canal vermelho lá na TRW que foi brabo o negócio. Chegou a ser mais. É que assim, Bem dependia mais. Do que ia se pedindo, né? Mas vamos falar assim, na média, né? E hoje em dia, um canal verde você faz de um dia para o outro. Mudou, né? Mas, de novo, é a adaptação das tecnologias. Exato. Né? E eu acho super
importante a Kron sair na frente, porque tem um ditado também diz, né? Quem sai na frente bebe água limpa, né? Exato. E vai ter muita mudança ainda, Cris. Eu acredito que o mercado internacional nosso, ele tem muito a ser desenvolvido ainda. Eu tenho certeza que no curto prazo o Brasil se tornará referência. Por quê? Não vou dizer nem de produto acabado, mas eu estou dizendo na parte do agro, a agroindústria está vindo muito forte. Eu sou uma grande defensora do agro. Eu acho que em todos os episódios do podcast aqui que a gente tem, o pessoal me vê falando isso. E a gente pode estar falando sobre qualquer coisa e eu venho e falo do agro, né? O pessoal deve falar assim, essa mulher aí é doida, não é possível. Mas eu sou uma forte defensora. Eu não acho... Tem muita gente que tem vergonha do nosso país. Tem ou não tem? Você percebe que tem gente que fala com o nariz meio torto quando fala de agro. Gente, é a nossa riqueza. O mundo nunca vai deixar de consumir o agro e o que ele gera em volta. E hoje, a gente acabou de explicar, o agro não é só ir lá fazer a plantinha, colher aquele negócio. Ele gera uma cadeia de indústria, de riqueza, de inovação, de automação. A gente vende inovação e automação para o mundo todo hoje em dia. Ou seja, a gente não está vendendo só o café, só o milho, só a soja. A gente está vendendo automação. Hoje nós estamos vendendo, nós temos tecnologias, empresas aqui de Sertãozinho, de Piracicaba, que são referência no agronegócio. Em Piracicaba, nós temos uma empresa que é capaz de fazer qualquer indústria do agro turnkey. Isso é uma empresa de mais de 100 anos. Né? Ou seja, o brasileiro está conseguindo entender que, sim, o agro puro, a commodity, sim, ela pode ser transformada aqui no Brasil e gerar valor agregado. O maior exemplo que está um boom no mercado é o etanol de milho. O mercado que vem crescendo e você tem o etanol, você tem as duas proteínas que são geradas para a ração animal e você tem a cogeração de energia, ou seja, você tem 4 produtos que saem disso. Então, assim, estão entendendo que é importante e dá para se ganhar relativamente muito bem, né, do que só vender, porque hoje o Brasil é o celeiro do mundo. Sim. Da safrinha, né, da nitrogenação do solo, você tem que plantar milho e disso você não vai vender só milho, você vai vender o álcool, DGG, DSG, eu não vou lembrar todos os nomes agora. É uma sopinha de letrinhas. E é um business, assim como o óleo de soja, a proteína de soja, e está acontecendo. Nós estamos... O centro-oeste brasileiro, eu costumo dizer, tem gente que chama eu de louco, mas eu acho que em 10 anos o Centro-Oeste passa o PIB do estado de São Paulo. Tem sido exponencial, né? Ano a ano. Ele tem crescido e é muito forte. Concordo com você. Vamos falar um pouquinho mais sobre as questões trabalhistas que a gente estava aqui debatendo? Vamos lá. Agora, visão não só do empresário, mas eu vou te pedir a visão como presidente do CIMESP ainda. Como você vê toda essa questão? Porque a gente está falando aqui que há uma transformação na mão de obra. Sim. Nós estamos aqui debatendo sobre essa transformação em que as pessoas desejam, têm a intenção de trabalhar menos horas, ter mais qualidade de vida, mas ainda desejam também ter toda a segurança e todo o paternalismo do CLT. Não é? Então, como o CIMESP vê tudo isso? E o que... Eu acho que não é o CIMESP, acho que todos nós, né? Não dá para ter o BBB, bom, bonito e barato, é difícil, né? Tem mais algum B junto que eu não sei. Na verdade, assim, né? Essa geração, ela quer ter qualidade de vida, porque os pais patrocinam a qualidade de vida, a grande maioria, né? Vamos dizer, grande maioria não, mas uma parte dela, uma boa parte, né? Não querem o compromisso, haja visto que hoje, quando você faz entrevistas, muitos perguntam, mas tem o home office, né?
Não tem, então não quero. Aham. Eu quero poder trabalhar onde eu quero. E não é assim o mundo, E as gente. pessoas precisam entender que há áreas que dá para se colocar sistema híbrido e há áreas que não dá. Eu sou um cara, Cris, eu sou muito franco. Não gosto muito do sistema híbrido. Nós temos uma falha gigantesca, mesmo estando na época da informação, que é a comunicação. E muitas vezes, você estando ali no cafezinho da empresa, onde você vai tomar café com o seu parceiro, conversar, falar alguma coisa, saem informações necessárias. Então, eu acho que o sistema trabalhar na empresa, você não precisa ficar não, das 8 às 18, não estou dizendo isso, mas pelo menos passar na empresa, meio período, para ver, se atualizar, porque nós somos muito deficitário em comunicação. Não tem jeito. Concordo com você. E isso tem piorado. Eu Muito. vejo não só apenas, né, na Acron, em todas as empresas, todos os meus clientes e segmentos diversos. Vai desde o químico, alimentício, diverso. Comunicação. Há uma tendência em que as pessoas parecem que não gostam mais de conversar. Tudo é WhatsApp, e-mail ou qualquer outra ferramenta de mensagem. E pior, parece que tiraram. Eu tô achando que a gente precisa dar uma verificada, viu, Eric? Como é que tá a grade curricular hoje em dia das escolas? Porque eu acho que tiraram a língua portuguesa. Só terminando a questão de comunicação, muitas vezes as pessoas acham que ao mandar um e-mail, ao mandar um WhatsApp, já cumpriram a sua parte, já me verdade. comuniquei. E não é assim. Eu gosto de pegar o telefone e ligar, não gosto. Tem aqueles WhatsApps de empresas, né, interno, que eu acho aquilo a coisa mais horrível e mais... de vez em quando a interpretação da leitura dá um tom errôneo. Então, por isso que eu fiz a brincadeira do português, porque as pessoas parecem que não conseguem mais ler e entender o que lá está escrito, inclusive. E aí, voltando ao português, é onde eu sou uma pessoa extremamente contrária ao que acontece no Brasil, que não é que a pessoa não sabe mesmo escrever mais o português, eu mesmo tenho muitas falhas, porque nós temos a tal de educação continuada, progressão continuada. Sim, o aluno não repete mais de ano. Então, se ele sabe escrever ou não sabe escrever, tá tudo certo. Eu acho que é aí que a gente começa nessa cultura de que tanto faz. Aconteça o que acontecer. Vem para o trabalho, vem para a vida, tanto faz. Eric, finalizando nesse nosso bate-papo, né? Quais são, dentro da visão, agora eu vou trazer esse MESP mesmo, porque é onde você consegue ter uma visão multissetorial, né? Você tem várias empresas de vários segmentos lá no CIMESP. Quais são as principais dores hoje em dia do empresário no comércio exterior, para aqueles que ainda não foram para o comércio exterior, frente a tudo que vem acontecendo de reforma tributária? Quais são as principais dores? O trabalhista a gente acabou de falar aqui, né? Eu acho que é uma dor não só para as indústrias, mas é uma dor para geral. E o governo vai precisar rever isso, eu concordo com você, porque se flexibilizamos de um lado, somos punidos de outro. Uhum. Então, que momento que essa balança vai passar a fazer sentido? E aí eu entendo que associações e entidades como a CIMESP, que representam as indústrias e outras tantas, precisam nos auxiliar de uma forma geral, junto ao governo, a rever tudo isso. Porque a gente não pode continuar sendo punido por flexibilizarmos, já que a mão de obra, ela quer essa flexibilização, assim vamos dizer. Mas existem outras dores, né? A gente falou sobre a questão tributária, existe a questão, muitas outras questões. Sim. Quais são as principais dores que você vê hoje? Eu acredito que no mercado de exportação internacional, tanto importação e exportação, é falta de conhecimento mesmo, Cris. Eu acredito que nós temos temores, nós temos
vamos dizer assim, paradigmas que precisam ser quebrados. Ótimo. Entendeu? Câmbio é você pode fazer um hedge, você não pode correr risco. Enfim, são muitas questões que precisam ser revistas. O Brasil tem uma capacidade monstruosa, tá? Tem tecnologia e o empresariado não pode ter medo. Não pode ter medo. Ele tem que pelo menos conhecer. E muitas vezes as entidades, né? Nós lá em Piracicaba, o Cimesp representa as indústrias, né? Nós também temos lá o Ciesp, mas devido à questão da negociação coletiva, né? As indústrias são mais focadas ao Cimesp. Aqui em Ribeirão é o Ciesp lá de São Paulo que cuida, né? Uhum. Então, assim, se aproximar mais. As entidades precisam entender que elas têm que prestar serviço aos seus associados. Ela precisa conhecer as dores. Desde que eu entrei no Cimesp, principalmente até o primeiro ano e meio, eu visitei mais de 60 empresas. Porque cada uma tem uma dor. E você tendo alguma visão, e isso a gente aprende muito também, né? Mas você consegue ajudar as empresas a exportar. Nós temos lá o Mário, que trabalha conosco, sim, né? Que é um parceiro seu, exato. né? Que ensinando as pessoas não só a exportar, como também importar. Sim. Porque de vez em quando o produto nosso não cabe em muitos mercados, não tem volume para exportação. Mas você pode ter importação para uma falta de matéria-prima que tenha no Brasil. Nós tivemos a Suliga, na época da pandemia, nós tivemos falta aqui no Brasil. É a mesma história que você coloca, né? Não colocar todos os seus ovos no mesmo cesto na hora de vender, e idem na importação, né? A gente tem que ter ferramentas diferentes. E sim, de fato, eu concordo com você sobre isso, né? Eu acho que é importantíssimo. Cabe não apenas às entidades, a gente estava conversando, mas também a nós, como indivíduos, né, que estamos no mercado há tanto tempo, trazer um pouco dessa consciência para outras empresas que estão começando, ou para quem já está aí há muito tempo, mas que ainda não teve esse acesso ou essa visão de futuro, né? Eu digo o seguinte, se você não conhece de mercado internacional, tem alguma dúvida, procure a Kron, ela vai te ajudar. Muito obrigado. Vai te ajudar. Porque muitas vezes fato, a gente não conhece. É uma questão que é falta de conhecimento mesmo. Você tem um baita mercado e você não atua. É como a história do back-to-back, que eu compartilhei com você aqui agora há pouco, e como outras tantas, né? A gente às vezes vê uma empresa com potencial enorme, com a torneira aberta no lugar errado, né? E ela não sabe por quê. E a gente entra dentro das empresas não só para olhar... Muita gente acha que eu vou só cuidar da logística. A gente olha o regime tributário, a classificação, para quem que você está vendendo, de quem você está comprando. Esse é o melhor corredor tributário mesmo que você pode utilizar? E, gente, não é porque vai ter a reforma tributária que você vai parar tudo com as suas estratégias. Existem estratégias que vão continuar até que tudo esteja bem definido. Se você parar, você vai perder o bonde. Exatamente. Eric, eu queria te agradecer imensamente. É uma pena, mas a gente vai ter que finalizar por aqui hoje. Não, fica tranquilo. Mas eu gostaria que você voltasse brevemente. A gente espera poder contar com você em outros eventos que vamos ter. E foi um prazer imenso te receber hoje. Imagina, eu que agradeço. Volte quando você quiser. Eu que agradeço a oportunidade. Muito, muito obrigado mesmo. Foi bom a nossa conversa lá na Vision Tech Summit, né, do pessoal meu Deus, do Mahal e o seu Alex. Isso. Eu não tô lembrando o nome da empresa. Eu lembro do Mahal, eu lembro o nome dos donos, né? Mas assim, foi muito bom e para mim, gente, foi um prazer estar aqui. Eu que agradeço. E conte com a gente, o que você precisar. E agora aguardamos você em Piracicaba. Brevemente estarei por lá, já combinei com você, né? Quando o Mário voltar, né? Você vai para lá. E vamos levar o Max para lá, né? Que são mulheres empreendedoras do Comex. Sim. Já é um pedido de longa data do Mário para a gente levar para lá. E com o apoio do Cimesp, com certeza, no ano que vem o pessoal de Piracicaba que fica me
cobrando, Cris, mas só tem aí Ribeirão, Max, a gente tá longe. Ano que vem, a gente vai ter um Max aí em Piracicaba também. Pode ficar tranquila. Bom, eu agradeço. Encerro por aqui hoje o episódio. E quem tiver dúvidas, ainda com certeza, tem muitas perguntas a serem feitas aqui para o Eric ou para a Acron. Vai aparecer o QR Code aqui para vocês depois. Já deve estar aparecendo, eu que não estou vendo. Mas entre em contato conosco, mande suas perguntas, suas dúvidas, que a gente repassa aqui os contatos do Eric depois para vocês. Qualquer dúvida sobre back-to-back, reforma tributária, logística, estratégia, enfim, tudo que envolve comércio exterior e empreendedorismo, conte com a Acron para te auxiliar no seu dia a dia. E já vou pedir para que quem gostou, continue nos acompanhando, clique aqui no sininho, lembrando que estamos no YouTube, no Spotify e nas plataformas da Acron. Nos acompanhem que em breve teremos outras notícias e convidados tão especiais quanto o Eric. Eric, muito obrigada mais uma vez. E eu que agradeço, Cris. Muito obrigado mesmo pelo convite. Foi um prazerzaço estar aqui. Prazer foi meu.